Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 21. Marcos, capítulo 5, do versículo 25 em diante. Compartilhe aí a sua Bíblia com os nossos visitantes. Marcos, capítulo 5, versículo 21 em diante. Texto que certamente você conhece muito bem. Tem aqui junto ao Guilherme aqui. Você juntar aqui com João, Pedro, Alisson. Só faltou Alisson ser Tiago. Ia ser Pedro, Tiago e João. Ah, não é Tiago, né? Ah, não, tá certo, é isso mesmo. Tem Pedro e tem João. Só faltou o Tiago ali. No lugar do Alisson seria Tiago. Pedro, Tiago, João e Tiago no barquinho. Marcos, capítulo 5, versículo 21. Amém? Vamos acompanhar a leitura bíblica, igreja? E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, quer dizer, minha filha praticamente está morta. Rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. E foi com ele, e seguiam uma grande multidão que apertava, em outra versão, uma grande multidão que comprimia Jesus. E certa mulher, que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, despendido, tendo gasto tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, dentre a multidão, e tocou na sua orla, na sua veste, na sua vestimenta, porque ela dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curado daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? Quem tocou no meu manto? Quem tocou na minha orla? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isso fizeram. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e ser curada deste teu mal. Amém? Feche teus olhos. Pai, fala conosco, Senhor. Precisamos, ó Deus, ouvir a tua voz, e que a tua voz seja libertadora, salvadora, restauradora, animadora, Senhor. Que a tua voz nessa noite traga o morto de volta à vida. Traga, ó Deus, o doente à saúde. Traga o desanimado a uma vida de ânimo em Ti. Traga ao enfraquecido as suas forças restauradas, pelo poder da Tua palavra. Pois assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode se assentar? Igreja, estamos diante de uma realidade bíblica aqui. Essa realidade é um texto muito conhecido no Novo Testamento. Creio eu que depois do filho pródigo, depois da multiplicação dos pães, talvez seja uma das histórias mais conhecidas do Novo Testamento. A mulher do fluxo de sangue. É filha de Jairo, num fato isolado, e logo em decorrência também, no mesmo momento, nas mesmas circunstâncias, o episódio de uma mulher que aproximadamente por 12 anos já padecia de um terrível mal. De um problema, de uma enfermidade, de uma dificuldade que já vinha matando ela enquanto permitia ela existir. De uma doença que vinha enfraquecendo a sua vida, de uma doença que vinha debilitando ela, que vinha adoecendo aquela mulher já há aproximadamente 12 anos. Era uma mulher verdadeiramente que tinha suas posses, tinha suas condições, porém essa doença vinha roubando não somente a sua paz, não somente a alegria, mas essa doença vinha saqueando os seus bens. O texto bíblico diz que ela já havia gastado tudo quanto ela tinha, despendido tudo nas mãos de médicos, sem encontrar a cura para o seu problema.
para encontrar a cura para a sua doença, sem encontrar cura para a sua enfermidade. De modo que era algo que já acompanhava ela já, não uma decorrência de um ano, mas 12 anos. 12 anos verdadeiramente é uma geração, 12 anos verdadeiramente é uma etapa de vida. O hebraico diz que 12 anos é um bar mitzvah, é uma geração de vida onde uma criança, verdadeiramente com 12 anos de idade, ela já alcançava um posicionamento na lei e havia para ela uma abertura para que ela estivesse presente até mesmo dentro de uma sinagoga. A gente vai ver isso na vida de Jesus Cristo, quando aos 12 anos de idade, Jesus já começa a adentrar no caminho da sinagoga, começa a sentar na companhia dos doutores da lei e começa a ensinar os doutores da lei. E essa mulher vive um adoecimento de 12 anos de idade. Uma enfermidade terrível. Não é uma menstruação desregulada. Porque o texto bíblico chama de um fluxo hemorrágico. Chama-se de uma hemorragia. E quando uma mulher ela está verdadeiramente, uma menina, uma moça, diante daquele momento do ciclo menstrual, onde desce o fluxo do sangue, onde desce, nós não chamamos isso de uma hemorragia. Chamamos isso de uma menstruação. Mas essa mulher era diferente. Aquilo ali verdadeiramente já trazia para ela não uma menstruação, trazia para ela um derramar de sangue, fluxo de sangue, uma hemorragia muito séria. De modo que eu creio que ela já tinha tomado de tudo, comprado de tudo, sem ver o seu problema ser resolvido. Porque a saída de sangue é saída de vida. Sangue é vida. Muitas vezes quando nós vemos um sangue que a gente chama de sangue pisado, ou um derramar de sangue, a gente fala, aquele sangue ali é sangue vivo. Quantos já ouviram essa expressão? Diante de um corte. Ih, gente, aquilo é sangue vivo. Eu queria saber se tem sangue morto. Não tem sangue morto, né? É sangue. Enquanto há sangue circulando, bombeando o coração, a gente está vivo, né? De modo que o sangue tem uma importância vital na nossa vida, no nosso corpo. Logo, a saída do sangue é saída de vida. E aquela mulher estava perdendo vida aos poucos, enquanto aquela hemorragia era decorrente e tornava-se interminável a cada dia, a cada momento, a cada circunstância. Mas eu quero te levar a um texto bíblico, onde você vai perceber que essa doença, na vida dessa mulher, era uma doença que adoeceu o corpo, adoeceu a alma, mas adoeceu também o espírito daquela mulher. Aquela mulher, ela estava fisicamente enferma, psicologicamente adoecida e espiritualmente bloqueada. Ela precisava ser curada nessas três esferas. Abra a tua Bíblia, em Levítico capítulo 15, nós vamos ler do versículo 25 ao versículo 27. Essa mulher estava fragilizada. Se ela estava fragilizada, ela estava fraca. Mas você vai ver que essa mulher, ela tirou força do meio dentre as suas fraquezas. Levítico capítulo 25, versículo 27. Alguém que localizou aí pode ler para a gente? Então contará os anos desde a sua venda, e o que ficar restituirá ao homem, a quem vendeu, e tornará a sua possessão. Levítico 25, 27. 15, 25 a 27? Será que eu estou errado aqui? É 15. Ah, gente, pode ver. 15. Gente, não é esse o texto bíblico, não. 25 a 27? Isso. Também a mulher, quando manar fluxo do seu sangue, por muitos dias fora do tempo da sua menstruação, ou quando tiver fluxo do sangue mais tempo do que o costumado, todos os dias o fluxo será imunda, como nos dias da sua menstruação. Toda a cama sobre que se deitar durante os dias do seu fluxo, ser-lhe-á com a cama da sua menstruação. E toda coisa sobre que se assentar será imunda, conforme a impureza da sua menstruação. Essa doença era uma doença, como eu falei, terrível e uma doença humilhante. Porque essa doença, ela trazia uma
obrigatoriedade que a lei concedia de que as pessoas verdadeiramente não buscassem ter contato com ela. Porque a partir do momento em que essa mulher estava somente no ciclo menstrual normal, nos 7 dias, ela já era considerada impura. Mas no caso dessa mulher, não era só o ciclo menstrual, era algo que se repetia dia após dia, uma incidência de fluxo sanguíneo. De modo que ela, então, viveu durante 12 anos um afastamento da sociedade. A sociedade se isolou dela e ela precisou se isolar da sociedade. As pessoas se distanciaram dela. Porque as pessoas não podiam sentar na mesma cadeira, no mesmo banco que ela havia sentado. Logo, um homem não poderia se deitar com ela na cama em que ela havia se deitado. Ela se tornou impura, ela se tornou imunda perante os olhos da sociedade. Se não bastasse para ela sentir a dor dessa hemorragia, ela sentia também o dor do afastamento das pessoas à sua volta. Porque ninguém queria se relacionar com uma pessoa assim. Ninguém queria ter amizade com uma pessoa assim. Ninguém queria frequentar a casa de uma pessoa assim. Porque a partir do momento em que uma pessoa tivesse contato com ela, ela também estaria impura. A pessoa que tivesse um contato com uma mulher assim, tornaria-se também impuro com ela. E precisaria, de fato, do tratamento, do ato de purificação que o sacerdote estabelecia para a vida daquele que tinha contato com alguém impuro. Então veja, uma doença terrível que atingiu o corpo, atingiu a alma e bloqueou o espírito dessa mulher. Mas essa mulher, que há 12 anos veio sofrendo, sendo enfraquecida, teve uma oportunidade singular na sua vida. Teve uma oportunidade única de ver o seu problema bater em retirada. De ver a sua circunstância de enfermidade recebendo cura, recebendo milagre. E ela não desperdiçou esta oportunidade. Ela não jogou fora a oportunidade de receber o milagre. Ela não jogou fora a oportunidade de ser curada. E o texto bíblico, no versículo 25, a gente pode acompanhar, acompanhe você, de certa mulher que havia 12 anos, ela tinha um fluxo de sangue. Ela tinha uma limitação, ela tinha uma enfermidade, ela tinha uma doença. E que havia padecido muito nas mãos de médicos, gastado tudo quanto tinha, nada havia aproveitado, indo antes a pior. A doença desta mulher estava destruindo, dilacerando ela dia após dia. O texto bíblico diz que cada dia ela ficava pior, indo de mal a pior. Mas a história de vida dessa mulher começa a modificar. A partir do momento em que ela se encontra debilitada, enfraquecida, enferma, doente, mas que ela se depara com alguém que poderia e que iria, de fato, resolver o seu problema. Preste atenção, meu irmão, minha irmã. A fraqueza, ela tenta nos paralisar. A fraqueza, ela tenta bloquear, ela tenta limitar a nossa vida. E muitas vezes, nos encontramos enfraquecidos por um adoecimento. Seja no corpo, seja na alma, ou seja no espírito. E tal enfraquecimento vai nos matando enquanto nos permite existir. E tal enfraquecendo vai piorando dia após dia. Mas assim como aquela mulher teve uma oportunidade de mudar a história da sua vida, hoje você também tem a oportunidade de mudar a sua. Porque o Deus que curou aquela mulher, o Deus que fortaleceu aquela mulher, o Deus que livrou aquela mulher daquele mal, o Deus que verdadeiramente trouxe para ela uma vida social de volta, uma vida familiar de volta, é o mesmo Deus que está aqui nessa noite, amém? Amém. E Ele está aqui para fazer esse milagre na sua vida. Só que ela precisou vencer alguns obstáculos. Ela precisou romper com alguns obstáculos. Que você na sua vida também precisa fazer o mesmo. Que você na sua vida também necessita romper com esses obstáculos. E o primeiro obstáculo que ela precisou romper foi com o obstáculo da fraqueza.
Algumas irmãs aqui certamente já tiveram algum momento da vida uma dificuldade ligado a problemas hormonais ou problemas ligados à parte de menstruação. E sabe o quanto isso enfraquece. E você, homem, graças a Deus não teve esse problema e não tem essa dificuldade, mas certamente você já se deparou, defrontou-se com situações que enfraqueceram você. Seja uma dor de cabeça. Quem tem dores crônicas de cabeça sabe que a dor de cabeça mina e ela desestabiliza. Outra dor, dor na coluna. Dores que desestabilizam, que nos tiram do sério, que nos jogam num leito, nos jogam numa cama. E você certamente já passou por uma dor assim. Ou se nunca passou por uma dor intensa física, já passou por uma crise psicológica, uma crise na alma, seja pela traição, seja pelo abandono, seja pela rejeição, por alguma experiência que foi traumática na sua vida. Então você sabe o que é a dor psicológica, a dor da alma. E essas dores, sejam elas do corpo ou da alma, bloqueiam o nosso espírito, bloqueiam o agir, o manifestar de Deus na nossa vida. Mas essa mulher que durante 12 anos esteve bloqueada, durante 12 anos esteve enferma e durante 12 anos esteve adoecida, ela teve uma oportunidade de romper, de enfrentar e de vencer o primeiro obstáculo, a sua fraqueza. O texto bíblico no versículo 27 diz o seguinte: ouvindo falar de quem? De Jesus. Ouvindo falar de Jesus. Romanos capítulo 10, versículo 17, diz que a fé vem pelo ouvir. E o ouvir? Comentários, testemunhos naquele vilarejo chegaram até a casa daquela mulher. Algum vizinho, algum jornal, algum telejornal chegou na casa daquela mulher para falar que havia uma pessoa especial que passaria por ali e que estava fazendo prodígios, sinais, maravilhas e milagres, e que esse fato poderia acontecer na vida daquela mulher. Ela ouviu falar de Jesus. Existem pessoas aqui que chegaram aqui hoje fragilizadas, que chegaram aqui enfraquecidos, que chegaram aqui sem força, que chegaram aqui arrastados, que chegaram aqui verdadeiramente caindo pelas ruas. Mas louvado seja Deus porque você já chegou até aqui. Amém? E ela estava diante do primeiro obstáculo, a fraqueza. Só que eu imagino ela dentro da casa dela fraca, e de repente aquelas irmãs que são correspondentes da Globo e da Record, que sabem de tudo que está acontecendo, que sabem quem chega e quem sai, que sabem o que acontece no vilarejo todo, que sabem o que acontece na tua rua. E eu fico imaginando ela passando na porta da casa daquela mulher e dizendo: Dona Clotilde, tu não sabe da moda, está tendo uma revolução aqui em Cinco Marias, no Pingo d'Água, em Guaratiba, no Jardim Magarça. Estão falando que está vindo um homem aí, que esse homem é poderoso. Estão dizendo que esse homem está curando o cego, está curando o mundo, está curando o surdo, está fazendo coxa andar e ainda está ressuscitando mortos. Não sei não. Não sei se eu acredito não, mas eu sei que estão dizendo isso por aí. E aquela mulher ouve falar, é a correspondente do Jornal Nacional, do Jornal da Record, do Jornal da Band, passou ali, soprou a notícia, ela ouviu e recebeu aquela notícia. Ela falou: essa aí é a minha chance. E a palavra de Deus diz que o Espírito testificou. Então no coração daquela mulher, certamente Deus tocou no coração dela e falou: essa não é mais uma lorota dessa tua vizinha, esse não é mais um comentário de alguém que está achando que tem um poder de manipular você, esse não é mais uma oportunidade de tratamento nas mãos do médico, mas essa é a oportunidade de tratamento nas mãos do médico dos médicos. Eu imagino Deus confirmando no coração daquela mulher de que de fato aquela notícia mudaria a história de vida dela. E aí o texto bíblico diz que ela ouviu falar de Jesus. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Todo ser humano, todo indivíduo possui fragilidade. Toda pessoa, todo ser humano possui limitações. Todo ser humano possui dificuldades. Todo ser humano possui limitações e bloqueios. E assim
é também na sua vida. Há momentos na nossa vida que nós nos encontramos como essa mulher, enfraquecidos, limitados, desanimados, bloqueados. Até que chega o momento de ouvirmos a palavra de Deus e de enfrentarmos esse obstáculo. Ela não podia permanecer na sua casa somente com aquilo que ela ouviu. Ela precisava materializar a sua fé. Ela ouviu que Jesus passaria naquele lugar. A fé vem pelo ouvir. Ela ouviu. E ela decidiu ter uma ação de fé. Ela decidiu ter um passo de fé. Porque há momentos na nossa vida em que a fraqueza nos impede de darmos um passo à frente. Há momentos na nossa vida que a fraqueza nos impede de conquistar algo além. Há momentos na nossa vida que a fraqueza nos impede de conquistarmos coisas. E há momentos na nossa vida que a fraqueza nos impede de conquistarmos pessoas. De conquistar o amor da família. De conquistar o amor do marido, o amor da esposa, o amor dos filhos. E ela se encontrava assim. Mas só que ela teve um desejo no coração. Eu quero ser curada. Eu quero me ver livre desse mal. Eu estou fraca, eu estou adoecida, eu estou debilitada. Mas ela, quando ouviu falar de Jesus, ela de fato em seu coração, ela creu, ela acreditou. E por isso ela viveu a experiência que ela viveu. Olha para quem está do teu lado, põe a mão em quem está do teu lado e repita as palavras que eu vou dizer. A fraqueza tem a capacidade de debilitar o corpo, enfraquecer a alma e bloquear o espírito. Nós precisamos ter esse cuidado com a fraqueza. Não se brinca com a fraqueza. Não se brinca com a fraqueza. Mas ela decidiu romper a fraqueza. Era o primeiro obstáculo que estava à sua frente. Romper esse enfraquecimento, romper essa debilidade e ir de encontro àquele que pode resolver, que pode verdadeiramente mudar a história da minha vida através de um ato de fé. Quantas pessoas entram e saem às quintas-feiras, dominicalmente em vários cultos, carregam a Bíblia, mas de fato não acreditam em Deus, de fato não confiam de todo o coração em Jesus. São pessoas que, a despeito de frequentar os nossos cultos regularmente, nunca deram passo de fé, nunca se lançaram de fato nos braços do Pai, nunca se derramaram de todo o coração na presença de Deus, nunca deram de fato um passo de fé. E essa mulher, ela começa a ser curada porque ela deu um passo de fé. Ela teve uma atitude de fé. Ela gerou dentro dela uma ação de fé. Nós só podemos alcançar a cura, o milagre, o renovo, a restauração de Jesus se eu e você, se nós darmos um passo de fé em direção a Jesus. Profetiza quem está sobre o seu lado, quem está ao seu lado e diga: só alcançaremos o milagre, a vitória em Jesus, se eu, se tu, se nós darmos um passo de fé em direção ao próprio Jesus. Foi isso que ela fez. Ela ouviu falar e saiu de casa. Saiu da sua casa e foi em direção a Jesus num passo de fé, numa atitude de fé, numa ação de fé. Porque se você não tiver fé, meu irmão, você vai continuar fraco. Se você não tiver fé, minha irmã, você vai continuar fraca. Se você, minha irmã, meu irmão, não dar um passo de fé, você vai continuar adoecido na alma, vai continuar bloqueado no espírito. Agora, quando a gente dá passo de fé, a gente começa a caminhar rumo à nossa vitória. A gente começa a caminhar rumo àquele que pode tudo resolver em favor da minha, da tua e da nossa causa. Amém, igreja? Amém. E foi isso que ela fez. Ela deu o primeiro passo de fé. Só que eu fico me lançando nesse texto bíblico, eu fico olhando o cenário daquele acontecimento.
Ela ouve falar, a fé vem pelo ouvir, a fé brota no coração dela. A fé, Neuza, brota no coração dela, e aí, Marcelo, ela dá o primeiro passo de fé. Eu tenho que chegar até esse Jesus. E aí, Eliana, quando ela dá o primeiro passo, e ela diz, eu vou a caminho desse Jesus. Sabe o que acontece? Pedro, Tiago e João do barquinho? Ela se depara com uma realidade, Alisson. Ela se depara com uma multidão. Ela se depara com uma multidão. Ela sentia dores, ela estava sofrendo, e à sua frente está uma multidão. Dor e sofrimento em meio à multidão. Talvez esse caso seja o teu caso, meu irmão. Você confia em Deus, você tem fé em Deus, você confia em Jesus, você tem fé em Jesus, mas todas as vezes que você sai da tua casa, que você dá o primeiro passo de fé, à tua frente se coloca uma multidão. A tua fé surge, à tua frente surge uma grande multidão de pessoas, de coisas e de circunstâncias. Aí você fala, eu creio que Jesus está lá do outro lado, mas não dá para romper essa multidão. Eu imagino meu irmão e minha irmã como se fosse agora na minha frente, que a mulher sai da casa dela, ela diz, se esse Jesus vai passar aqui na rua, eu quero ser a primeira. Mas quando ela pisa no portão da casa dela, milhares de pessoas cercam Jesus. E você imagina alguém doente, fraca, debilitada, completamente enfraquecida, tendo que romper uma multidão. Quantos aqui já foram a um ambiente social, a um show como o show gospel da 93, da 97, na Quinta da Boa Vista, ou na Apoteose, e ali se deparou com mais de 10 mil pessoas? Levante a mão. Outros aqui, antes de Jesus, tiveram a experiência de estar em um aglomerado do mundo, seja de carnaval, seja de outra coisa assim, um baile funk aí da vida, e sabe que romper multidão não é fácil. Lembro-me que todas as vezes que eu ia, na época de adolescente, para essas ocasiões de aglomerado ali na Apoteose ou na Quinta da Boa Vista, a gente queria se aproximar o máximo possível do palanque, do lugar onde os cantores iriam se apresentar. E até um determinado momento a gente conseguia ir passando facilmente, mas chega um determinado momento que a coisa está tão afunilada lá na frente do palanque que você compra briga. Ninguém quer perder o lugar para você. E que você vai tentar e não tem como, gente. Chega um determinado momento na frente do palanque que você não consegue mais passar. Você não consegue porque é muita gente espremida junto. Imagina, no meio daquele palanque estava Jesus. Todo mundo querendo tocar em Jesus. Todo mundo querendo receber o milagre de Jesus. Todo mundo querendo ouvir a voz de Jesus ao pé do ouvido. E aquela mulher vai entrando no meio daquela multidão. Eu fico imaginando o pessoal empurrando. Gente daquela região que era de Guaratiba, era de Cinco Marias, eu conhecia ela, sabia quem ela era, empurrando ela. Sai para lá porque você é uma imunda. Sai para lá porque você é uma impura. Sai para lá porque você verdadeiramente está suja. E empurrava e ela caía, mas ela se levantava de novo. Ela fala, eu tenho que alcançar o meu milagre está do outro lado. Está atrás dessa multidão, então eu tenho que enfrentar, eu tenho que romper. Eu imagino que ela está chegando no meio da multidão, e a multidão empurra, a multidão joga para lá, ela se levanta de novo, e ela continua seguindo em frente desta multidão. Qual é o nome da tua multidão, meu irmão? Qual é o nome da tua multidão? Aquela mulher, ela tinha uma doença, que ela já carregava há 12 anos. Há quanto tempo você está adoecido, meu irmão? Há quanto tempo você está adoecida, meu irmão? O adoecimento dela, 12 anos. Quanto tempo tem sido o teu adoecimento? Ela deseja se ver livre desse adoecimento, se ver livre desse mal. E ela começa a caminhar até Jesus. E ela se depara com uma multidão que cercava Jesus. Qual é o tamanho da tua multidão? A multidão é o teu marido que te impede de se lançar na presença de Deus. A tua multidão são os colegas, são as amizades.
A tua multidão é um desejo da carne? Qual é o nome da tua multidão? Qual é o nome da multidão que todas as vezes que você deseja dar um passo de fé em direção a Jesus, essa multidão tenta te impedir? Você sabe qual é o nome da tua multidão? Você sabe qual é o nome da tua multidão? Mas aquela mulher precisou romper com essa multidão. Porque ela cria, ela acreditava no seu coração que do outro lado da multidão estava aquele que ia resolver o problema dela. E ela precisou encarar a dor, precisou encarar o sofrimento. Esta mulher, ela estava fraca do corpo, possuía a dor e sofrimento da alma. E existem verdadeiramente dor e sofrimento causado no corpo, causado na alma e que bloqueiam nosso espírito. Mas aquela mulher deu um passo de frente em direção a Jesus, mesmo sabendo que ao redor de Jesus estava uma grandiosa multidão. Baixe sua cabeça, inclina sua cabeça, curva sua cabeça, feche teus olhos. Você que entrou aqui, você sabe exatamente qual é o tempo da tua dor. Você sabe há quanto tempo você tem estado adoecido, seja do corpo, seja da alma, seja do espírito. Você sabe quanto tempo você está enfraquecido. E você sabe que todas as vezes, tem gente que está aqui concordando com a mente, com o coração e com o olhar. Pastor, todas as vezes que eu dou o primeiro passo de fé, uma multidão se apresenta à minha frente. E eu desisto, pastor. Tem pessoas aqui que concordaram com o olhar, com o movimento da alma. Pastor, todas as vezes que eu dou um passo de fé, uma multidão torna-se empecilho para a minha vida, torna-se empecilho para a minha conquista. Qual a dor que você tem sentido, meu irmão? Você sabe qual é a intensidade. Pode ser que a tua dor tenha feito você parar tudo na sua vida. Porque essa dor tem te ferido, porque essa dor ela tem te machucado. Tudo que uma pessoa enfraquecida, doente não quer é estar à frente de uma multidão. E aquela mulher doente, enfraquecida, estava diante de uma multidão. Talvez você entrou aqui nessa noite, esteja como essa mulher, sofrendo há tanto tempo. Mas uma coisa eu posso te dizer. Deus está aqui nessa noite para que você possa tocar no manto dele e ser livre de todo o teu mal. Seja do corpo, seja da alma, ou seja do espírito. Por quanto tempo você está sofrendo, meu irmão e minha irmã? Seu sofrimento foi causado pelo teu marido, pelo teu filho. Talvez você já sofra 10 anos com o teu marido. Talvez você já sofra 5 anos com seu filho na bebida, nas drogas. Talvez você já sofra tanto tempo com esse trauma que te alcançou na tua infância. Quanto tempo você está dizendo aí para as pessoas que você está desanimado? Mas você precisa sair daqui hoje sabendo que a tua dor, a tua crise não pode continuar paralisando você. A tua dor, a tua crise, o teu sofrimento não pode continuar bloqueando a tua vitória, bloqueando você de alcançar conquistas na presença do nosso Deus. Porque o manto de Deus está aqui nesse lugar. A orla de Deus está aqui nesse lugar. E você tem a oportunidade nessa noite de ser tratado e de ser curado. Qual é o nome da tua multidão, meu irmão? Você precisa apresentar isso diante de Deus. Meu amigo, minha amiga que nos visita nessa noite, qual é o nome da tua multidão? É a sua família? São os seus vizinhos? São os colegas do bar? É o desemprego? É a crise conjugal? É a crise financeira? É a enfermidade? Qual é o nome da tua multidão, meu irmão? Qual é o nome da tua multidão? Saiba que a multidão, ela estabelece uma distância entre você e aquele que pode tudo resolver para você. A multidão, ela estabelece uma distância entre mim e aquele que do outro lado pode tudo resolver ao meu favor. De um lado, a mulher fraca, doente, sofrida. À sua frente, a multidão. E por detrás da multidão, a presença de Jesus. À sua frente, a multidão. Do outro lado, o Deus que pode tudo resolver. De um lado, uma mulher debilitada. À sua frente, uma multidão. Do outro lado, o Deus da força, o Deus da cura e o Deus do milagre.
Para chegar até Jesus, é preciso romper a multidão. Para chegar até Jesus, é preciso vencer a multidão das dificuldades. Existe uma distância em relação àquilo que você é hoje. E existe uma multidão que não deseja que você se torne aquilo que Deus deseja que você se torne no amanhã. Mas para isso, você precisa vencer a multidão. Para quem está fraco, qualquer distância torna-se grande. Mas saiba que do outro lado está Jesus e basta apenas um toque em suas vestes. Ela falou: se tão somente eu tocar nas suas vestes, se tão somente eu tocar no manto de Jesus, eu ficarei curado. Se tão somente eu tocar nas suas vestes, eu serei liberto. Se tão somente eu tocar nas vestes de Jesus, eu receberei a sua bênção. Por isso, rompa a multidão, rompa o medo, venha romper a insegurança, venha romper a dificuldade, porque a obra de Jesus está aqui nesse lugar. O manto de Deus está aqui nesse lugar. Mas como foi ministrado aqui, você precisa ter um ato de fé. Você precisa ter uma atitude de fé. Você precisa dar um passo de fé. Para que verdadeiramente você consiga romper a multidão. E ao romper a multidão, você chegue do outro lado para tocar no manto de Jesus. E ninguém que tenha tocado no manto de Jesus tenha continuado da mesma maneira. Todo aquele que toca no manto de Jesus é curado. Todo aquele que toca no manto de Jesus é liberto. Todo aquele que toca no manto de Jesus é restaurado. Todo aquele que toca no manto de Jesus é restaurado. Todo aquele que toca no manto de Jesus é salvo. Filha, a tua fé te curou. Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz, ser curado desse mal. Pessoas hoje vão ouvir essa voz do Santo Espírito de Deus. Mas é preciso tocar. É preciso tocar no manto. É preciso romper a multidão. Você sabe qual é o nome da multidão. Você sabe qual é o manto, a multidão que te aperta, a multidão que te comprime. Mas Jesus, o Espírito Santo de Deus está aqui nesse lugar. E Ele deseja que você saia do seu lugar essa noite. Que você saia do teu abrigo. Que você saia da tua caverna. Que você saia do teu quarto para tocar nas vestes de Jesus. Vença a multidão. Venha romper. Venha caindo. Venha quebrado. Venha do jeito que você está. Mas venha tocar no manto. E Jesus vai devolver vida. O toque do amor de Deus te restituirá aquilo que lhe foi retirado, aquilo que lhe foi roubado. O toque de Deus vai gerar mudança. O toque de Deus vai gerar cura em você. O manto de Deus está aqui nesse lugar. O manto de Deus está estendido nesse seu lugar. E o manto de Deus vai libertar você, vai curar você, vai renovar você. Mas a palavra, ela te preparou para esse momento. A ministração, ela te preparou para esse momento. O Santo Espírito te preparou para esse momento. E você sabe que você foi desafiado pela palavra de Deus a ter um passo de fé. Você sabe que você não pode continuar com a mesma postura e atitude. Você precisa dar um passo de fé. Em nome de Jesus você vai dar um passo de fé. E você sabe que o desejo de dar um passo de fé já foi dado no teu coração. Já brotou no teu coração. Só que você não pode continuar dentro da tua casa. Não pode continuar dentro da caverna, do abrigo, isolado. Você tem que levantar-se e caminhar em direção a Jesus. E romper a multidão. A multidão vai tentar te parar.
Você já tomou a decisão. E a multidão vai querer que você continue aí onde você está, mas você, em nome de Jesus, vai romper a multidão. E você vai vir a esse altar, porque o manto de Deus está aqui nesse lugar. O manto de Deus está estendido aqui nesse lugar, e você vai tocar no manto de Deus. Você vai tocar no manto do Espírito Santo de Deus. E você vai ser liberto, você vai ser restaurado, você vai ser renovado, você vai ser curado nessa noite em nome de Jesus. Sai do teu lugar, meu irmão. Sai do teu lugar, minha irmã, e vem tocar no manto de Jesus. Sai do teu lugar agora, em nome de Jesus, sai. Em nome de Jesus, sai. Sai do teu abrigo, sai da tua caverna. Em nome de Jesus, pode vir, Deus abençoe. Pode vir, rompa a multidão. Um já rompeu, quantos mais querem romper? Deus abençoe, o segundo já rompeu. Tem mais gente aqui para romper a multidão. Deus abençoe, é o terceiro, vamos romper a multidão. Vem tocar no manto, meu irmão. Deus está aqui nessa noite. Vem tocar no manto de Deus. Erga a sua mão quem chegar aqui na frente. Toca no manto de Deus, erga a sua mão, meu irmão. Você que está aqui na frente. Isso, em nome de Jesus, erga a mão, erga a mão. Quantos mais aqui estão chegando? Vem romper, em nome de Jesus. Vem tocar no manto de Deus. Sai do teu lugar, meu irmão. Vem romper a multidão. E vem tocar no manto de Jesus. Sai de onde você está. Sai de onde você está. Deus abençoe. É o toque da cura, é o toque do milagre. O impossível é com Deus. Saia, vença, não fica onde você está. Porque a multidão está te apertando para você ficar aí. Vença, vem romper a multidão. Você, minha irmã, vai vencer em nome de Jesus. Peça ajuda a quem está do teu lado. Ofereça ajuda para quem está do teu lado. Diga, eu vou romper contigo, meu irmão. Eu vou romper contigo. Não deixa ficar não. Porque a multidão não vai vencer. A multidão não vai te parar. Em nome de Jesus, vença. Clame ao Senhor nessa hora. Diga, ajuda-me, Deus. Dá-me força. Porque Deus vai tirar força de onde não existe. Deus vai fortalecer você. E você, mulher. E você, homem. Vai vencer e você vai tocar no manto de Jesus. Em nome de Jesus, vença a multidão. Em nome de Jesus, vença a multidão. Toque de Deus. O toque de Deus cura, o toque de Deus liberta, o toque de Deus salva, o toque de Deus restaura. Sai agora em nome de Jesus. Sai agora em nome de Jesus e levanta. Levanta para receber a tua vitória. Levanta para receber o toque de Deus. Você vai tocar em Deus e Deus vai tocar nessa noite. Deus abençoe em nome de Jesus. Mais uma vencendo, rompendo a multidão. Multidões estão sendo quebradas, multidões estão sendo vencidas. Pessoas fracas estão ganhando vida. Pessoas adoecidas estão ganhando cura. Pessoas oprimidas estão sendo libertas. Pessoas presas estão ganhando liberdade. Porque o manto de Deus está sobre esse altar. O manto de Deus está sobre esse altar. Quem está aqui na frente, levanta a mão. Levanta a mão porque você vai sentir o toque de Deus nesse lugar. Pode levantar a sua mão. Você vai sentir a brisa do Santo Espírito de Deus nesse lugar. Sinta, nessa hora que você levanta a tua mão, Deus levanta sobre ti o teu manto. Deus levanta sobre a sua vida um manto. E você vai sentir nessa noite o manto de Deus sobre esse lugar. E esse manto está liberando cura. Esse manto está liberando sobre ti salvação. Esse manto está liberando sobre ti restauração. Esse manto está liberando sobre ti renovo. Esse manto está liberando sobre ti as unções, consolações.